A princípio, o racismo poderia ser denominado como um conjunto de ideias, de teorias que pregam uma suposta supremacia racial de grupos raciais sobre outros grupos raciais. O racismo é uma manifestação de violência contra grupos de pessoas, né? Definida por algum tipo de critério, né? E normalmente é para inferiorizar esse grupo social de alguma forma. No caso do Brasil, o racismo é contra a população negra, né? Na sua maioria, mas não só, teve racismo contra grupos indígenas. A luta contra a discriminação e práticas raciais no Brasil, ela tem momentos históricos em que ela se avulta. Eu poderia dizer assim que o marco zero, se é que se pode dizer, seria a abolição formal da escravatura com a edição da Lei Áurea. E que com isso também começam a surgir as primeiras reivindicações para a melhoria social dos ex-escravos. A Constituição da República de 1891, por exemplo, é clara em declarar a igualdade de todos perante a lei. Esse, eu acho que é o grande marco que a sociedade brasileira exige no plano legislativo para começar a lutar contra o racismo, contra a discriminação. Já nos anos 30, já se proíbe a prática da discriminação. Já depois, nos anos 40, a igualdade de todos terem salário igual, inclusive, né, impedindo-se o critério racial, é clara. Embora as constituições anteriores falavam em igualdade entre as pessoas, mas não havia nenhum dispositivo no Código Penal em relação à discriminação ou preconceito. Foi então criada a chamada Lei Afonso Arinos, mediante a qual se considerava que os atos, hoje, né, considerados de racismo e de discriminação, seriam punidos como contravenção penal. Ela surge a partir de uma pressão do movimento negro junto ao Congresso Nacional. A grande mudança passou a ocorrer a partir dos anos 70, que começaram a bater firme na Lei Afonso Arinos e ela deixar de ser uma contravenção a passar a ser um crime. Isso vai refletir em 88, quando a Constituição passa a criminalizar o ato do racismo. Daí você, por exemplo, no campo penal tem a Lei CAO, que vem regulamentar a ideia de que a determinação de que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Então, por exemplo, xingar alguém por motivo racial, agredir alguém por esse mesmo motivo, negar acesso à hospedagem, negar a você, por exemplo, fazer uma compra. O racismo, ou seja, não precisa ter fala, não precisa ter expressão. Ele se dá, os mais pesados são de forma indireta. A instituição faz aquilo e você só sofre o racismo e não está sabendo. Há uma certa confusão a respeito de palavras que estão juntas, como discriminação e preconceito. Preconceito é a ideia que está dentro da pessoa. Aliás, sobre isso não há nada a ser feito, inclusive juridicamente, porque está dentro do âmbito privado, dentro do âmbito interno. É a exteriorização dessa sua concepção sobre as pessoas, enfim, sobre o mundo, que deve ser, né, socialmente controlada, devido aos efeitos nefastos que ela causa. Ser negro no Brasil, primeiro é ser pobre, é ser periférico, sofredor, discriminado. Eu nasci na Avenida Carmozina, aqui em Salvador. Me criei na Capelinha de São Caetano. Sou filha de uma lavadeira e de um motorneiro de bonde. Diante da minha pobreza, eu já catei marisco na maré, já lavei roupa para pagar cursos, porque eu sempre fui muito estudiosa. Meus pais sempre exigiram dos filhos estudo e saúde. Aos 9 anos de idade passei por uma grande decepção, que eu acho que a maioria dos negros, principalmente os negros baianos, passam, as crianças. Quando o meu professor de desenho, porque eu não pude apresentar um determinado material que ele pedira, eu levei o que meus pais pobres, miseráveis, coitados, puderam comprar.
E ele então me disse que não era aquele material que ele queria, e se meus pais não podiam comprar exatamente o orientado por ele, que era melhor eu deixar de estudar e fazer feijoada na Casa da Branca, que eu seria mais feliz. Mas eu, como sou muito impetuosa, muito independente, eu saí, chorei bastante. Depois voltei na sala de aula e disse a ele que eu não ia fazer feijoada na Casa da Branca. Eu ia voltar, estudar, ia ser juiz e voltava lá para lhe prender. Ou seja, para prendê-lo. Mas não precisou prendê-lo não, que Deus me deu a virtude, me deu a oportunidade de ser magistrada. Eu digo que eu sou a primeira juíza negra Rastafari de cabelo vermelho do Brasil. Também foi que prolatei a primeira sentença, fazendo menção, fazendo referência à discriminação racial neste país. Uma senhora, uma doméstica, ela foi a um determinado supermercado, prefiro não citar o nome. Quando ela foi sair, um funcionário deste supermercado mandou que ela parasse, porque ele precisava averiguar a bolsa, porque ela tinha colocado dentro da bolsa um frango congelado e um sabonete. E ela, apesar de doméstica, coitada, analfabeta, ignorante, sem maiores conhecimentos, ela se apertou na bolsa e dizia para ele: não vou lhe mostrar minha bolsa, não vou abrir minha bolsa, não vou entregar. Só entrego se você chamar a polícia. E eles realmente não acreditaram na palavra dela, ela negra, e chamaram a polícia, e quando a polícia chegou, que abriu a bolsa, não tinha nem o frango congelado e nem o sabonete. E eu não sei se para sorte dela ou não, ou sorte minha, também não sei, este processo, na hora da distribuição, foi distribuído para mim. E na hora eu fiquei meio assustada, mas eu disse: não, eu tenho que levar a bom termo. E pesquisei, estudei bastante e prolatei a sentença. Hoje eu soube que esta sentença está divulgada nos Anais de Paris. Ela foi publicada também em um livro de um renomado jurista, Orlando Gomes. Então isso me deixa muito feliz, é sinal que eu trabalhei como deveria trabalhar. Eu já fui discriminada em todos os lugares, inclusive em plena mesa de audiência. Alguns advogados chegavam e perguntavam: cadê o juiz? Porque esperavam que fosse o juiz e não a juíza. E quando me viam mulher com este cabelo vermelho e a toga, não acreditavam. Então eu percebo que ainda se tem que fazer muita coisa em favor do negro para que ele ocupe o devido lugar dentro do conceito Brasil. E digo mais, o Brasil está perdendo muito econômica e financeiramente. Por quê? Porque tem muito negro competente alijado deste processo de crescimento do Brasil. Eu falo de cátedra, porque se eu não fosse a pessoa que sou, ousada, independente, liberta, porque se existir uma negra liberta, há de ser tanto quanto eu. Porque eu sou neta de escrava. Minha avó morreu com 121 anos. E ela sempre me dizia: minha filha, não seja igual à sua avó. Não seja escrava de ninguém. E eu obedeci aquilo à risca. Ser negro também é ser valente, é ser forte. Porque se nós não fôssemos tão fortes, não existiria mais negro no Brasil. Nós passamos fome, nós passamos sede, nós somos humilhados, somos discriminados e somos jogados aos leões todos os dias. Mas nós vamos, os leões nos olham e nós voltamos. E quando nós retornamos, retornamos com forças totais. O racismo e a corrupção mata a alma e destrói o físico. Eu digo isso porque eu passei por isso anos a fio. E ainda passo. Ser negro é ser gente, é ser bom, é ser culto. Agora é também não ter oportunidade no Brasil. É isto que é ser negro. Minha
minha cliente, Marina Serafim, sofreu agressão por parte do médico psicanalista Dr. Everton Menezes. No exercício de suas atividades, né, atendente do caixa do cinema, ela estava atendendo, seu Everton chegou, né, passou na frente dos demais clientes, pedindo para ser atendido com preferência, logo que ele estava chegando atrasado para a sessão das 15 horas. Ela não aceitou que ele passasse na frente dos demais clientes. Por quê? Porque os outros também assistiam a mesma sessão que ele. Diante disso, ele começou a proferir palavras de cunho injurioso e racial. Disse que ela não deveria estar ali, que ela deveria estar na África cuidando de macacos. Ela ficou muito triste com a situação, ficou abalada, começou a chorar. Os demais clientes, né, verificando a situação dela, né, advertiu a ele que ele não poderia fazer aquilo, que era crime, né, que era racismo. Ele saiu correndo pelo shopping e fugiu. No próprio dia do fato, no domingo, a vítima nos procurou após o término do expediente dela e narrou o fato. Através de reconhecimento fotográfico, confirmou-se que ele era realmente o autor da injúria, das ofensas aí proferidas contra a atendente Marina. No caso da Marina, as próprias testemunhas ficaram muito indignadas, porque estavam na fila e presenciaram as ofensas. Uma das testemunhas nos disse que achou até que fosse uma brincadeira, tamanha a forma como se deu a ofensa, de uma maneira quase que caricata. Tanto a prova material quanto a testemunhal serviu aí para que o Ministério Público se convencesse da prática do ilícito e ofertasse a denúncia ao Poder Judiciário. No processo, né, ele foi denunciado, né, pelos fatos típicos dispostos no artigo 143, parágrafo 3º do Código Penal e também no artigo 20 da Lei 7.716. No caso da Marina, o promotor de justiça que analisou a conduta praticada pelo médico entendeu que, além da injúria, que era voltada contra a honra subjetiva da Marina, ele também entendeu que houve a violação de toda uma etnia, de uma raça, através da conduta aí do médico Everton. A pena para o crime de injúria qualificada por discriminação é de 1 a 3 anos, né, de reclusão e multa. Nenhuma dessas testemunhas é de cor negra. É importante ressaltar isso, que é uma conduta que ela é reprovada por grande parte da população que prestou apoio ali moral à vítima nesse momento e foram contra o agressor e estimularam a vítima a procurar o Estado, procurar uma delegacia de polícia, narrar o fato para que o autor, o agressor, fosse responsabilizado criminalmente. E graças a essas testemunhas é que hoje ele está sendo processado, ele hoje figura como réu em um processo, exatamente porque houve essa iniciativa das pessoas que presenciaram esse ato de agressão contra a Marina. Devido à modernização dos meios de comunicação, a internet deve ser, hoje em dia, um alvo de atenção muito grande da sociedade e do Estado, porque ela pode ser, ao mesmo tempo, uma ferramenta incrível para a melhoria da humanidade, mas ela também pode ser veículo de insidiosas práticas de ódio, principalmente as de racismo e antissemitismo. Tivemos agora uma estudante em São Paulo que criticou, enfim, praticou uma discriminação muito forte com nordestinos e ela foi condenada. Naquela ocasião, em 31 de outubro de 2010, começaram a haver as divulgações a respeito dos resultados das eleições presidenciais e naquela ocasião uma garota, uma jovem estudante de Direito, estava acompanhando as notícias pela TV e fez uma avaliação do quadro político que se desenhava e fez um post numa rede social, no Twitter. Gerou uma repercussão muito grande, porque aquela mensagem foi retuitada várias vezes. Várias pessoas acabaram espalhando aquilo e a mensagem era: faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. E a OAB em Pernambuco considerou que aquilo caracterizava em tese crime e pediu uma investigação. As frases dela foram:
consideradas ofensivas, porque, por um lado, ela fixou-se em nordestinos, fazendo uma referência a uma região do país, e, por outro lado, ela dizia mate, afogado. Então, ela pregava, vamos dizer, a eliminação dessas pessoas. Era algo muito forte, então a sentença declara que isso é crime. Era um caso difícil porque ele tinha tido uma repercussão social muito grande, inclusive fora do Brasil. E, por outro lado, a pessoa que tinha praticado aquela conduta também tinha tido um sofrimento moral, psicológico muito intenso. A estudante, ela perdeu o estágio onde ela trabalhava, ela ficou meses reclusa em casa porque ela não podia sair à rua, que as pessoas faziam cobranças em cima dela. Então a balança tinha que equilibrar essas duas coisas. Era necessário dar uma satisfação à sociedade, mas era necessário dar uma punição que, a meu ver, fosse proporcional ao fato e proporcional às condições que ela já tinha sofrido. A sentença foi condenatória, 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e também o pagamento de uma multa. O Ministério Público não concordou com a pena fixada abaixo do mínimo legal. O Ministério Público considera que a pena deve ser aumentada, porque a pena mínima para esse crime seria de 2 anos. Mas, considerando a questão do sofrimento interno da acusada, a pena foi diminuída para 1 ano, 5 meses e 15 dias. E também foi considerada confissão, porque ela admitiu ter praticado a conduta. O Ministério Público não concordou com a pena fixada e apresentou um recurso. Agora os autos estão no tribunal, esperando a distribuição para o julgamento da apelação. Hoje existem mecanismos já que fazem buscas, existem hoje vários órgãos que atuam nessa fiscalização do que acontece na internet. Hoje a internet não é mais um ambiente tão livre assim. A Polícia Federal atua muito em conjunto com a Interpol. Muitas notícias de crimes dessa natureza vêm até de fora do Brasil. São crimes que envolvem racismo, crimes que envolvem pedofilia. Existem muitos crimes praticados no ambiente de internet. E o que as pessoas precisam ter em mente? Elas precisam se conscientizar de que, no fundo, o mundo virtual é um espelho do mundo real. O que se faz no mundo real acaba refletindo no mundo virtual. As pessoas fazem um post, às vezes por impulso, a sociedade de consumo incentiva, participe da rede, seja o primeiro a comentar. E a pessoa às vezes não reflete, ela não para pensar no que ela está escrevendo. E o arrependimento, obviamente, vem depois que os prejuízos já foram causados. Muitas palavras, muitas pequenas atitudes mostram que nós temos preconceitos. Então é importante falarmos sobre isso, é importante não nos conformarmos com a ideia de que no Brasil não existe o preconceito, porque às vezes somos até cordiais no momento do preconceito. Então precisamos conhecer esses problemas, precisamos de campanhas que possam educar, sensibilizar e, quando necessário, até medidas criminais. Eu acho que a grande diferença no campo da legislação, ela ocorre quando a gente começa a pautar as ações afirmativas. Há um deslocamento dessa discussão para penalizar o agressor, e a gente passa a discutir como é que a gente pode cobrir de direitos e de garantias as pessoas que são vítimas do racismo. Ações afirmativas seriam medidas especiais adotadas por governos ou empresas privadas voltadas para ampliação de igualdade e oportunidades e direitos para grupos vulneráveis. Então, por exemplo, a escola pública, fundamental, universal, é um exemplo clássico de política social geral. E as cotas raciais ou sociais ou para a escola pública no âmbito do ensino superior seriam ações afirmativas. Por isso que foi muito elogiável agora o Supremo Tribunal Federal, quando foi julgar o caso das cotas na UNB, na DPF 186, quando produziu uma audiência pública. Os indicadores sociais são produzidos a partir de dados estatísticos que, analisando a realidade social, permitem que as políticas sejam criadas. E ficou claro, por exemplo, num determinado momento, que 65% da chamada população abaixo da linha de pobreza eram negros. Hoje a escola pública está bem aquém da escola privada. Quando chega na hora de competir no vestibular,
Claro que o negro não vai conseguir chegar lá. Nós conseguimos implementar aqui na Bahia, na UNEB, as cotas para os negros. No dia que eu vi este programa realmente implantado aqui, foi um dia de maior sucesso na minha vida. E já estamos vendo o resultado, que nós já temos turmas de direito formadas em virtude dessas cotas. O investimento que tem que ser feito agora, que o Supremo Tribunal Federal referendou a ação afirmativa como sendo constitucional, portanto, de acordo com a legislação brasileira e com a legislação internacional que o Brasil, da qual o Brasil é signatário, é de criar mecanismos para que essas pessoas, esses jovens, ou não jovens também, né, mas principalmente os jovens que saem da universidade, possam encontrar um mercado de trabalho onde eles poderão exercer essas atividades. O Supremo tem um olhar de que a Constituição é algo dinâmico. Então, nos seus artigos, ela está sempre propondo a igualdade, mas não de forma estática, de forma que você tem que realizar coisas para que haja igualdade. Não a partir dessa visão de nós somos todos iguais, não. Você tem que ter uma posição dinâmica em relação à igualdade, como algo que você precisa realizar ações concretas para poder chegar à igualdade. Essa é o olhar moderno que o juiz do STF apresenta, que é a leitura, uma interpretação da Constituição mais próxima da nossa realidade. Ou seja, não pode dizer, todos nós somos iguais. Não, não é isso. A igualdade está se colocando aí, não de forma que nós temos que trabalhar, e trabalhar significa realizar ações, medidas especiais para você chegar à igualdade, e uma delas é a ação afirmativa. Neste contexto que eu acho que a justiça, inclusive, já está mais adiante. Dos três poderes, eu tenho certeza que o Poder Judiciário é o que tem colaborado muito, mas muito mesmo assim, em termos da inclusão do negro, da melhoria da qualidade de vida do negro.